Depois de adquirir o submundo como seu domínio especial na divisão feita com seus dois irmãos, Hades vivia separado dos outros deuses e tinha pouco a ver com os assuntos dos vivos. Como governante dos mortos, ele era sombrio e triste em caráter e funções, e severamente justo e inexorável no desempenho de seus deveres. Ele agia como um carcereiro, garantindo que os mortos que entrassem em seu reino sombrio nunca escapassem de volta para a luz do sol. E seu reino continha um lugar de punição onde alguns poucos que haviam ofendido gravemente os deuses, ou mesmo os ímpios em geral, de acordo com ideias posteriores, seriam submetidos a tormento ou correção na vida após a morte. Mas Hades não era inimigo da raça humana, nem era radicalmente diferente em natureza de seus irmãos mais afortunados. O nome do Senhor do Submundo apareceu em várias formas diferentes, como Hades em seu familiar disfarce ático, ou como Aides, ou Aidonius, ou como Aidus, e Aide, apenas no genitivo e dativo, provavelmente de Ais, em uso épico. Os gregos presumiram que Aides significa simplesmente o invisível. Aides. O A é privativo como an em inglês. E eles podem muito bem estar corretos, embora isso permaneça uma questão em aberto, pois alguns argumentariam, por exemplo, que o nome está relacionado com Aia, terra. No uso clássico, o nome de Hades não era aplicado diretamente ao seu reino, que era propriamente sua morada. Em grego, como língua flexionada, a distinção podia ser indicada pelo uso da forma genitiva de seu nome sem a necessidade de um substantivo acompanhante. Como a riqueza vem das profundezas do solo na forma de colheitas e minerais, os gregos frequentemente se referiam a Hades sob o título de Plúton, o rico ou doador de riquezas, pelo menos a partir do século V a.C. Ele adquiriu uma grande variedade de títulos eufemísticos, como Polydegmon, Polydectes ou Polixenos, todos significando o receptor ou anfitrião de muitos, e portanto o hospitaleiro. Ou Eubólios, sábio em conselho, ou Climenos, o renomado. Os gregos geralmente preferiam não falar diretamente da morte em relação a si mesmos, ou a seus amigos, seja para evitar comentários de mau agouro ou para passar por cima de realidades desagradáveis. Eles se refeririam a Hades por tais títulos pelas mesmas razões que eles diriam que alguém havia partido, ou se refeririam à pessoa morta como o bem-aventurado. Macaristes. Como governante absoluto de um reino que foi separado do resto do mundo, Hades também poderia ser chamado de Zeus Cataxtonius, Zeus do submundo, ou simplesmente o outro Zeus. Uma vez que os romanos não tinham um deus da morte próprio, ou o haviam esquecido se algum dia tiveram um, eles adotaram o nome grego Plúton, latinizado para Plutão, como seu título para essa divindade, ou então o traduziram para Dis, a forma contraída da palavra latina divis, riqueza. O nome de sua consorte foi corrompido em Proserpina, e nada foi acrescentado à mitologia existente de ambos. Hades era adorado em quase nenhum lugar na Grécia. Em conexão com seu recinto e templo em Elis, que foram abertos em um único dia do ano e estavam fechados para todos, exceto para o sacerdote, Pausanias observa que não conhece mais ninguém que o adore. Há menção, no entanto, de um recinto de Hades entre Pylian e Pylos, e tem sido argumentado que o Climenos, que tinha um templo em Hermione, pode ser identificado como Hades. Dis e Proserpina foram homenageados em culto em Roma, desde o momento em que os romanos se familiarizaram com as divindades gregas. Em suas representações, muitas vezes carregam um cetro ou chave como sinal de sua autoridade, ou então uma cornucópia em sua natureza, como Plúton. E sua forma e características diferem muito pouco das de Zeus, exceto na expressão. Sêneca descreve a diferença epigramaticamente quando diz dele vultus est illi luis, sede fulminantes. Ele tem a aparência do próprio Júpiter, mas de Júpiter quando troveja.
Era comumente assumido, é claro, que o reino de Hades estava em algum lugar bem no subsolo. Em tais assuntos, porém, não se deve buscar consistência nas tradições de nenhum povo, e os gregos também estavam inclinados a colocar a morada dos mortos no extremo oeste, onde o Sol e os outros corpos celestes descem. Embora ambas as ideias possam ser encontradas nos épicos homéricos, elas já estão totalmente reconciliadas, pois a jornada de Odisseu para o oeste até a Terra dos Mortos não é mais do que um meio especial de abordagem a um reino subterrâneo. Exceto em uma passagem no livro final da Odisseia, que é quase certamente parte de uma interpolação posterior, não há nenhuma sugestão em Homero de que as sombras dos mortos tenham que viajar para o submundo por tal rota, ou de fato ter que procurar qualquer abertura no solo. Quando a sombra do morto Patroclo se afasta depois de falar com Aquiles na Ilíada, ela desaparece sob a terra como fumaça. E da mesma forma, quando Patroclo e Heitor morrem, suas almas simplesmente voam de seus corpos e vão para o Hades sem mais delongas. A crença de que as sombras dos mortos podiam passar diretamente ao submundo, ou a crença comum de um período um pouco posterior de que eles eram conduzidos por Hermes, não impediam o desenvolvimento de tradições locais nas quais as pessoas afirmavam ter uma caverna, abismo ou lago em sua área que se comunicava com o submundo, muito parecido com as bocas do inferno do folclore moderno. Uma vez que os vivos que quisessem descer ao submundo como seres totalmente encarnados teriam necessariamente que buscar uma abertura desse tipo, essas bocas do inferno locais foram atraídas para o mito como as rotas que foram tomadas por grandes heróis do passado que visitaram o Hades, enquanto ainda estavam vivos, como Hércules, Teseu e Orfeu. Hércules, por exemplo, supostamente teria encontrado seu caminho através de uma caverna sem fundo em Tainaron, no sul do Peloponeso. Ou no mito divino diz que Dionísio desceu por um lago sem fundo em Lerna, na Argólida, quando foi buscar sua mãe morta. A jornada de Odisseu na Odisseia o levou a regiões mais exóticas. Depois de navegar para o oeste sobre o oceano exterior em direção ao pôr do sol, ele chegou à terra envolta em névoa, que nunca vê a luz. Ele encalhou seu navio lá e foi até a fronteira do submundo, em um lugar onde dois rios infernais se encontravam. Em vez de se aventurar no mundo dos mortos, como fizeram os heróis anteriormente mencionados, Odisseu encorajou os mortos a vir até ele derramando libações, sacrificando um cordeiro e uma ovelha em um poço para fornecer sangue para eles beberem. À medida que as sombras esvoaçantes bebiam do sangue, recuperavam certa consistência corporal e compreensão suficiente para poder conversar com o visitante. Embora Homero não tente descrever a topografia do submundo, ele alude à sua característica mais distintiva, os famosos prados de Asfódelos, pois Odisseu vê o fantasma de Aquiles caminhando por um prado de Asfódelos, e vê o caçador morto Órion conduzindo feras fantasmagóricas por ele. Por mais romântico que seu nome possa soar, o asfódelo é uma planta sombria e pouco atraente que cresce em terreno estéril, e devemos imaginar isso como uma paisagem monocromática sombria que fornece um cenário adequado para a meia-vida incolor das sombras. A morada dos mortos é geralmente retratada como uma sombria terra subterrânea que contém esses prados de asfódelos e também, em muitos relatos subsequentes, bosques e colinas e outras características de uma paisagem convencional. É separado do mundo dos vivos por um rio fronteiriço, o Estige, na Ilíada, mas geralmente o Aqueronte em fontes posteriores. 4 rios infernais são mencionados na Odisseia, a saber, o Estige, Aqueronte, Cocito, aqui descrito como um ramo do Estige, e Flegetonte. E um quinto rio, Lete, é adicionado na tradição subsequente. Seus nomes são significativos em todos os casos, significando respectivamente o abominável, o lamentável. Se o nome do Aqueronte pode ser corretamente derivado de Acus, ai, aflição. O rio das lamentações, o ardente, e o rio do esquecimento. O nome de Flegetonte não tinha nada a ver originalmente com fogo de punição,
embora seja mencionado como um lugar de tormento em ocasionais passagens tardias, mas simplesmente se referia às chamas da pira funerária. Disse às vezes que o Aqueronte desembocava em um lago pantanoso e seu nome também foi usado por extensão como um nome poético para o submundo. Hesíodo menciona o Estige sozinho, afirmando que ele desce do oceano tomando 1/10 de sua água, e que os deuses fazem seus juramentos solenes por ele. O Estige, Cossito e Aqueronte tinham homólogos no mundo superior. O Estige na Arcádia, o Cossito em Tesprócia, no noroeste da Grécia, e o Aqueronte em Tesprócia e em outros lugares. Havia um Estige no norte da Arcádia, que mergulhou várias centenas de metros em um penhasco escarpado perto de Nonacris, nas quedas agora conhecidas como Mavroneri. Assim como se diz que o rio infernal flui de um precipício alto no relato de Hesíodo. Na mais antiga referência sobrevivente ao Estige Árcade, Heródoto menciona que os Árcades faziam juramentos em suas águas e acreditavam que as águas do rio infernal fluíam para ele. Não há como dizer se a concepção tradicional do rio infernal foi influenciada pelo conhecimento do Estige Árcade e suas quedas, ou se, inversamente, o Estige Árcade recebeu esse nome pela primeira vez porque suas quedas frias se assemelhavam às do Estige, na descrição do livro de Hesíodo. Não é surpresa que as águas do rio Árcade tenham sido creditadas com qualidades sinistras. Pausânias relata, por exemplo, que elas tinham a fama de trazer a morte de animais e seres humanos que as bebiam, e tinham o poder de dissolver ou corromper quase tudo, incluindo vidro, cristal e ágata, e até cerâmica. E uma tradição afirmava que Alexandre o Grande foi envenenado com um pouco da água do Estige que foi enviada para a Ásia. O Aqueronte da Tesprócia também era impressionante por seu cenário, pois fluía através de desfiladeiros profundos em uma paisagem selvagem, ocasionalmente desaparecendo no subsolo e passando por um lago pantanoso antes de emergir no Mar Jônico. Tinha um oráculo dos mortos ao lado, assim como outro Aqueronte perto de Heracleia Pôntica, na Ásia Menor. Havia também um Aqueronte no sul de Elis. Uma alusão na República de Platão fornece a evidência mais antiga de Lete, como um rio do submundo. É apropriado que as águas do esquecimento fluam através do submundo, pois é um reino do esquecimento, onde as sombras dos mortos podem esperar esquecer todas ou a maioria de suas experiências terrenas. Um poema de Teógenes observa, portanto, que Perséfone traz Lete, esquecimento, aos mortais, prejudicando sua inteligência, e Aristófanes se refere a uma planície infernal de Lete, que provavelmente figurava na escatologia de Eleusis. Uma vez surgida a ideia de que as águas do Lete fluíam pelo mundo, podia-se facilmente imaginar que os mortos recém-chegados seriam privados de sua memória bebendo delas, e para aqueles que acreditavam na reencarnação, um rascunho subsequente do Lete pode explicar por que as almas que renasceram em corpos terrenos não lembram nada do outro mundo ou de suas encarnações anteriores. É nesta última conexão que Platão se refere a um rio do esquecimento. Como um pensamento adicional, pode-se imaginar que pessoas recém-falecidas que possuíam o conhecimento necessário poderiam se abster de beber das águas do Lete, e assim manter sua memória e compreensão plenas. Instruções sobre este assunto são fornecidas em folhas de ouro que foram escavadas nas tumbas dos iniciados báquicos, no sul da Itália e em outros lugares. Em uma dessas folhas, de Hipônio, no calcanhar da Itália, datada de cerca de 400 anos antes de Cristo, o iniciado é instruído a evitar uma nascente no lado direito, sob um cipreste branco ao entrar no Hades, mas a beber das águas frias que fluem do lago de Mnemosine, Memória. Embora a fonte que deve ser evitada não seja explicitamente nomeada, é evidentemente uma fonte de Lete, esquecimento. Na vida comum, as pessoas que quisessem consultar o oráculo de Trofônio, em Lebadeia,
bebiam de duas fontes vizinhas. Primeiro a de Lete, para limpar a mente de todos os pensamentos anteriores, e depois a de Mnemosine, para poder lembrar o que o oráculo revelaria. Do tempo de Homero em diante, os portões de Hades são uma característica regular das imagens do submundo. Em uma cena de batalha na Ilíada, por exemplo, Tlepolemos se gaba de que matará Sarpedon e o fará passar pelos portões do Hades. E o Senhor do Submundo é descrito nesse épico como o guardião dos portões. Esses portões podem ser retratados como formando a entrada para a Casa de Hades, como a Casa dos Mortos era frequentemente chamada. E esse conjunto de imagens era adequado para expressar como a entrada do mundo dos mortos era controlada e a fuga evitada. Sobre este último ponto, bastará citar algumas linhas de Hesíodo. Lá, ou seja, nas regiões inferiores, estão os salões ecoantes do poderoso Hades, deus do mundo inferior, e da temível Perséfone. Um cão temível mantém uma guarda impiedosa à frente, e detém um truque desagradável. Ele bajula todos os que entram com o rabo abanando e as duas orelhas abaixadas, mas ele não vai permitir que eles saiam novamente. Ele mantém uma guarda cuidadosa e devora quem tenta sair pelos portões do poderoso Hades e da temida Perséfone. Se o cão do inferno Cérbero guarda os portões dessa maneira, às vezes se dizia que o sempre justo Aiacos atuava como porteiro ou guardião das chaves. Devemos agora considerar como os mortos deveriam fazer seu caminho deste mundo para o outro. Não há menção a qualquer barqueiro dos mortos nos épicos homéricos, e Hermes aparece como escolta das sombras em uma única passagem no final da Odisseia. Esta passagem o descreve como guiando as sombras dos pretendentes mortos de Penélope para o outro mundo pela mesma rota que foi seguida por Odisseu. Passaram as correntes do oceano e passaram a Rocha Branca, além dos portões do Sol e da Terra dos Sonhos, e rapidamente alcançaram os prados de Asfódelos, onde é a morada das sombras, os fantasmas dos mortos. Hermes não é mencionado neste papel novamente até o período clássico, quando Ésquilo fala dele vindo buscar uma heroína morta, Esquila, no momento de sua morte. E as primeiras evidências das artes visuais nos levam apenas um pouco mais para trás, até o final do século VI a.C. Há de fato boas razões para supor que a passagem relevante na Odisseia faz parte de uma adição posterior ao épico, como já foi argumentado por alguns estudiosos da antiguidade. E se esse for realmente o caso, um padrão consistente pode ser reconhecido nos épicos homéricos em que os mortos passam para o Hades por conta própria, sem necessidade de um guia ou barqueiro. Como as sombras são retratadas como seres frágeis que esvoaçam como fantasmas, pode-se facilmente imaginar que elas seriam capazes de desaparecer sob a terra como fumaça, como a sombra de Patroclo depois de sua visita a Aquiles, e atravessar o rio limítrofe e qualquer outra barreira sem grande dificuldade. A alma voa como um sonho e se vai, ou voa para fora do corpo do morto e parte para o Hades sem mais delongas, lamentando seu destino. No relato homérico, no entanto, os mortos recém-falecidos enfrentam uma restrição notável em relação à sua passagem, a saber, que eles não podem se juntar à sociedade dos mortos até que seus restos mortais tenham sido enterrados. Quando a sombra de Patroclo aparece a Aquiles, ele implora: enterrem-me o mais rápido possível, para que eu possa passar pelos portões do Hades. As sombras, os fantasmas dos mortos, estão me mantendo à distância, nem me permitem me juntar a eles além do rio, mas devo vagar em vão ao longo do lado de fora da casa de Hades. E quando Odisseu visita as fronteiras do submundo na Odisseia, a primeira sombra a se aproximar dele é a de seu camarada morto Elpenor, que se queixa de ter sido deixado insepulto e apela ao amigo para corrigir o assunto, sem dúvida pelo mesmo motivo.
As evidências da tragédia e de outras fontes sugerem que o enterro não era mais considerado uma pré-condição para a entrada do Hades no período clássico. Essa mudança pode muito bem ter ocorrido porque Hermes e Caronte eram agora considerados como presidindo o processo pelo qual os falecidos eram integrados ao mundo dos mortos. Caronte, o barqueiro dos mortos, é mencionado pela primeira vez em um fragmento do Mineas, um épico antigo de data incerta, provavelmente do século 6 a.C. ou um pouco antes. E é retratado em pinturas de vasos a partir do final do século 6 em diante. Existem opiniões divergentes sobre sua origem, alguns argumentando que ele era uma figura muito antiga da crença popular, e outros que era uma invenção literária do período arcaico, o que talvez seja mais provável. Também é difícil dizer exatamente quando Hermes adquiriu seu papel de condutor dos mortos. De qualquer forma, no século V, o relato homérico da passagem dos mortos havia sido substituído por outro em que Hermes guiava as sombras para as regiões inferiores, e Caronte então os transportava através do rio fronteiriço, geralmente o Aqueronte, ocasionalmente o Estige, para o mundo dos mortos. Como vimos, Hermes é retratado como condutor dos mortos no texto da Odisseia, mas se pode ser aceito que a passagem relevante faz parte de uma adição posterior ao épico, talvez datando do início do século VI, e é razoável supor que essa função foi atribuída pela primeira vez ao deus em algum estágio do período arcaico. Embora os imortais geralmente evitassem todo contato com a morte, os mortos, Hermes, como um deus que estava especialmente associado a limites e sua transgressão, poderia ser adequadamente imaginado como um deus que não hesitaria em cruzar esse limite tão proibitivo. No hino homérico a Deméter, por exemplo, Zeus o envia para o submundo para pedir a Hades que devolvesse Perséfone ao mundo superior. Nas ocasiões excepcionais em que os mortos tinham permissão para fazer visitas ao mundo superior, era dever de Hermes escoltá-los. Enquanto agia como guia para as sombras, Hermes não os conduzia a seu lar final, exceto no relato incomum no livro final da Odisseia, mas as levava até a fronteira da Terra dos Mortos, as deixando com Caronte, para que as transportasse através da fronteira final. Caronte é consistentemente representado como um velho formidável de aparência normal nas primeiras imagens, mas cada vez mais feio e esquálido posteriormente. Para retratos literários característicos, podem ser consultados os Sapos de Aristófanes, a Eneida de Virgílio e os Diálogos dos Mortos de Luciano. Virgílio o descreve como sujo e repulsivo, com um emaranhado de cabelos brancos espenteados no queixo, olhos ardentes e um manto imundo como vestimenta, exceto em uma referência duvidosa que o torna filho de Acmon, um ser que às vezes era chamado de pai de Ouranos. Nenhuma genealogia é registrada para Caronte. Ele deve presumivelmente ser considerado como um daimon, ou divindade menor. É seu dever garantir que apenas aqueles que são devidamente qualificados possam passar para o mundo dos mortos, e seu único mito adequado afirma que certa vez ele foi acorrentado por um ano no transportar de Hércules vivo, quando o herói viajou ao submundo em busca de Cérbero. Ele nunca desloca Cérbero, que será encontrado do outro lado do rio, onde os mortais que atravessam podem acalmá-lo jogando-lhe um bolo de mel, ou seja, dando-lhe uma parte da comida dos mortos, pois tais bolos eram uma forma muito comum de oferenda. Como o barqueiro dos mortos podia esperar ser recompensado por seus serviços, os mortos eram enterrados com uma pequena moeda na boca, o óbolo de Caronte. Na tradição etrusca, Charum, como é chamado na língua local, é um demônio de caráter bastante sombrio que carrega um martelo pesado para despachar suas vítimas. E Caronte sobreviveu no folclore grego moderno como uma figura chamada Carus, que geralmente é representada montando um cavalo e carregando jovens e velhos. Os fantasmas que povoam o submundo são meras sombras de homens e mulheres vivos, sem o essencial de uma vida real e vigorosa.
Tudo o que sobrevive da pessoa viva é a tênue psique, ou alma-sopro, que sai do corpo no momento da morte e encontra seu caminho para a companhia dos mortos. A psique, cujo nome está relacionado com a palavra grega para respiração, não era originalmente considerada um centro de consciência, muito menos uma alma no entendimento religioso socrático, platônico e moderno. Homero nunca usa o termo em conexão com as funções mentais dos vivos, referindo-se, em vez disso, a uma série de faculdades que dependem do corpo vivo para a sua atividade, como o thymus, uma espécie de alma vital ou centro afetivo, o nous, ou compreensão, e os pherenes, literalmente, o diafragma. A psique, em contraste, é a respiração que parte e a aparição que assume como uma continuação do eu da pessoa morta. É tão insubstancial quanto a respiração ou a fumaça, mas assemelha-se à pessoa morta em sua aparência externa e, portanto, pode ser chamado de eidolon, ou duplo. Na questão do nível de consciência do falecido, os épicos homéricos não são de forma alguma consistentes, pois às vezes é sugerido que eles são totalmente estúpidos, enquanto outras vezes parecem possuir alguma forma de vida consciente, e portanto ser capaz de agir espontaneamente, como seria necessário para impedir que o insepulto Patroclo entrasse em sua companhia, ou se aproximasse de Odisseu para beber o sangue que ele derramou por eles. Esta não é, obviamente, uma área em que se possa esperar lógica e consistência perfeitas. A discrepância talvez possa ser interpretada em termos de perspectivas diferentes, pois as sombras podem ser consideradas tolas em comparação com os mortais encarnados, embora ainda devam possuir alguma forma de consciência atenuada se quiserem ser capazes de formar uma sociedade própria e comunicando-se umas com as outras. Também foi argumentado que essas são ideias conflitantes de origem separada, e que a inconsistência surge assim porque diferentes estratos de crença são preservados lado a lado nos épicos homéricos. Como os mortos não são submetidos a nenhuma forma de julgamento póstumo no relato homérico, a massa deles compartilha um destino comum no submundo, vivendo juntos como sombras balbuciantes, mais ou menos como morcegos em uma caverna. Embora esta fosse certamente uma perspectiva desanimadora, os moribundos não teriam nada positivamente terrível a temer, independentemente de como se comportassem em sua vida anterior. Píndaro e Ésquilo são os primeiros autores a se referir a um julgamento geral dos mortos que pode atribuir aos indivíduos um destino mais feliz ou pior de acordo com seus méritos. Ésquilo afirma que a sentença será proferida por outro Zeus, ou seja, o próprio Hades, como também podemos deduzir da vaga referência de Píndaro a um alguém anônimo. Mas na tradição subsequente da época, de Platão em diante, a tarefa era geralmente atribuída a Minos e outros heróis mortos que haviam sido famosos por sua justiça durante suas vidas terrenas. Embora Minos já seja retratado na Odisseia como fazendo justiça às sombras com seu cetro de ouro na mão, Homero claramente não quer que suponhamos que ele os esteja julgando por ações cometidas durante suas vidas terrenas. Como um rei entre os mortos, ele está apenas continuando sua atividade característica na vida após a morte, assim como o caçador morto Orion conduz uma caçada fantasmagórica. Somente em uma única conexão, a dos juramentos perjuros, Homero alguma vez sugere que os mortos comuns podem ser punidos no submundo por atos cometidos deste lado da sepultura. Quando Agamenon está fazendo um juramento em uma ocasião, ele invoca Zeus e a Terra e o Sol como suas testemunhas, juntamente com as Eríneas, fúrias, que se vingam dos homens abaixo da terra quando algum deles jurou falsamente. E há uma passagem semelhante em outras partes da Ilíada, que se refere à punição de perjuros mortos sem nomear os carrascos. Se alguns poucos mortos no relato de Homero recebem um destino melhor ou pior do que o reservado para a maioria de seus companheiros, esses não são mortais comuns, mas grandes figuras do passado mítico que são especialmente favorecidos pelos deuses, ou inversamente, incorreram em seu ódio eterno.
Alguns, altamente favorecidos, são levados de corpo e alma para o Elísio, um paraíso distante, enquanto alguns, que ofenderam muito os deuses, são submetidos a tormento perpétuo no submundo. O Elísio, ou Elysium, em forma latina, é mencionado pela primeira vez em uma passagem da Odisseia, em que Proteu, o velho do mar, profetiza a Menelau que ele está destinado não a morrer, mas a ser transportado pelos imortais para a planície Elísia, nos confins da terra, onde mora Radamantes, de cabelos louros, e a vida é mais fácil para os homens, pois lá não cai neve, nem sopram fortes tempestades, nem há chuva, mas o oceano envia constantemente rajadas do vento oeste estridente para trazer frescor ao seu povo. A presença de Radamantes, que tem um nome de origem pré-helênica e foi associado a Creta, encorajou alguns a argumentar que o Elísio era uma sobrevivência da crença minoica, o que é incerto. Qualquer que seja sua origem, é uma terra em que tudo é felicidade perfeita, materialmente, mas não grosseiramente concebida, e ninguém nunca morre. Uma vez que isso corresponde ao estado de coisas na Idade de Ouro, quando Cronos reinou, Cronos às vezes é representado no governo do Elísio em descrições pós-homéricas, talvez com Radamantes como seu subordinado. Na narrativa de Homero e na tradição primitiva em geral, essa morada de bem-aventurança está em algum lugar distante na superfície da Terra, e não no submundo, como é de fato a maneira lógica de concebê-la, uma vez que o Hades é um lugar para sombras desencarnadas, ao invés de pessoas vivas que se tornaram imortais. A entrada para o Elísio, ou para as Ilhas dos Bem-aventurados, como este paraíso é frequentemente chamado, é obtida puramente por favor divino, especialmente por heróis e heroínas que estão relacionados com os deuses. Na Odisseia, Menelau é informado de que lhe será concedido esse privilégio por ser marido de Helena, e, portanto, genro de Zeus. Aqueles que são nomeados como habitantes do Elísio das Ilhas dos Abençoados em fontes subsequentes são em sua maioria heróis e heroínas familiares dos primeiros épicos, como Aquiles, às vezes com Medeia como sua consorte, Diomedes, Peleu, Alcmene e Cadmus. Aqueles que tivessem a sorte de serem transferidos para esse reino desfrutariam, em outras palavras, para sempre, em um ambiente ideal, o tipo de vida que os gregos da classe ociosa desfrutariam quando pudessem. Ativos e alegres, mesmo extenuantes, mas sem compulsão para o trabalho, pois não perturbam a terra com a força de suas mãos, nem as águas do mar para ganhar o sustento, como afirma Píndaro. Outro lar para os mortos privilegiados era Leuque, a Ilha Branca, que serviu de lar de idosos para grandes heróis da Guerra de Troia. Originalmente um lugar puramente mítico, como as Ilhas dos Abençoados, foi posteriormente identificado com uma pequena ilha no Mar Negro perto da foz do Danúbio. No Aetiopes, um épico perdido no ciclo troiano, disse que Aquiles foi transferido para lá após a morte por sua mãe, a deusa Tétis, e na tradição subsequente, Patroclo, Antíloco e a maior e menor Aias são mencionadas entre seus habitantes, assim como Helena, ou Medeia, como consorte de Aquiles. Em seu mito das 5 raças, Hesíodo afirma que alguns ou todos os membros de sua 5ª raça, isto é, aquela a qual os grandes heróis da lenda pertenciam, foram transferidos para as Ilhas dos Abençoados por Zeus. O Elísio estava localizado no mundo superior na tradição original porque a continuidade da vida corporal era considerada essencial para uma existência vigorosa e agradável. Mas quando se desenvolveu a ideia de que as pessoas comuns poderiam obter um destino melhor para si na vida após a morte, vivendo bem ou recebendo certas iniciações, as imagens tradicionalmente associadas a esse paraíso terrestre foram emprestadas para descrever a parte do submundo em que os mortos virtuosos poderiam esperar viver.
Na tradição tardia, o Elísio poderia ser usado como uma região especial do submundo, como na Eneida de Virgílio. Não é preciso dizer que toda concepção se transforma como consequência. Se alguns que eram especialmente queridos pelos deuses foram transferidos para um paraíso terrestre como alternativa à morte, alguns que os haviam ofendido foram submetidos a torturas cruéis e engenhosas no submundo após a morte. Aqui, novamente, as primeiras ideias não são estritamente éticas, pois aqueles que são escolhidos para essas punições não são os piores malfeitores, muito menos os ímpios em geral, mas simplesmente certas pessoas que despertaram o ódio particular dos deuses. Odisseu vê 3 infratores sofrendo tal tratamento durante sua visita ao submundo na Odisseia. Ele vê pela primeira vez o gigantesco Tício estendido no chão, amarrado de modo que era incapaz de se defender de 2 abutres que bicavam seu fígado, um de cada lado. Sua ofensa foi tentar estuprar Leto, a mãe de Apolo e Ártemis. Em seguida vê Tântalo, um rico rei lídio, que é submetido à fome e sede eternas em circunstâncias cruelmente frustrantes. Pois ele está em uma poça de água que espirra em seu queixo, mas desaparece, deixando nada para trás sempre que tenta beber dela. E árvores frutíferas de todos os tipos, pesadamente carregadas, espalham seus galhos acima de sua cabeça, mas são sempre jogadas fora de seu alcance por uma rajada de vento, sempre que ele tenta colher seus frutos. Odisseu não oferece nenhum relato de seu crime. E há também Sísifo, ex-rei de Corinto, condenado a rolar uma enorme pedra colina acima sem qualquer perspectiva de descanso ou libertação, pois sempre que ele está prestes a chegar ao topo da colina, ele é empurrado para trás pelo peso da pedra, e ela rola até o fundo. Mais uma vez, a Odisseia deixa de explicar seu crime. De acordo com Ferécides, essa tarefa foi imposta a ele por Hades, porque ele havia escapado de volta ao mundo superior por meio de um engano quando morreu na primeira ocasião. Nesse caso, sua punição também tem uma função prática, já que ele dificilmente pode tentar outra fuga se estiver sempre rolando a pedra. Ou em outro relato, essa tarefa foi imposta a ele por Zeus, porque ele disse ao deus do rio, Asopus, que Zeus havia sequestrado sua filha Egina. Nos Retornos, um épico perdido no ciclo troiano, Tântalo teria sofrido uma punição ligeiramente diferente daquela descrita na Odisseia, pois uma pedra foi suspensa acima de sua cabeça por Zeus, de modo que ameaçava desabar sobre ele caso estendesse a mão para as coisas boas que foram colocadas diante dele. Em relatos posteriores e também nas artes visuais, esta versão é muitas vezes combinada com a encontrada em Homero. Foi explicado nos Retornos que Tântalo havia sido convidado a viver com os deuses, e tinha permissão para pedir o que mais desejasse. Mas quando ele pediu presunçosamente para desfrutar da mesma vida que os deuses, Zeus ficou tão aborrecido que cumpriu sua promessa de maneira puramente formal, concedendo-lhe coisas boas de todo tipo, mas em tais circunstâncias que ele nunca pudesse apreciá-las. Ou, em uma história mais sombria, que deve ter sido bastante antiga, pois era conhecida por Píndaro, ele tentou testar a onisciência dos deuses servindo-lhe a carne de seu filho Pélope, em um banquete. Eles reconheceram a natureza da refeição, no entanto, e trouxeram Pélope de volta à vida, e o autor do crime foi obrigado a sofrer no submundo. Píndaro se refere à história apenas para rejeitá-la, pois não está disposto a acreditar que os deuses possam ter se envolvido em procedimentos tão desagradáveis. Em vez disso, ele propõe que Tântalo sofra seu castigo porque roubou um pouco de néctar e ambrósia, o alimento divino dos deuses, para compartilhá-lo com seus companheiros mortais. Ou, em outro relato, mencionado pela primeira vez por Eurípides, ele traiu a comunhão dos deuses revelando seus segredos aos mortais. Ou, finalmente, em versões que são obviamente de origem tardia, ele incorreu em sua punição sequestrando Ganímedes, ou negando que o Sol fosse um deus,
alegando em vez disso que era uma massa de matéria incandescente, uma heresia atribuída pela primeira vez a Anaxágoras, um filósofo do século V a.C. Agora deve ser perguntado se a punição que foi atribuída a cada um desses infratores pretendia refletir a natureza particular de seu delito. Este certamente parece ter sido o caso de Tício, já que o fígado era frequentemente considerado a sede dos desejos nos tempos antigos. E se essa noção já era corrente na época de Homero, poderia ter sido apreciado que Tício foi colocado a sofrer na parte com a qual ele cobiçava Leto. Tântalo, por sua vez, havia sido admitido à mesa dos deuses e abusado do privilégio, e, portanto, é totalmente apropriado que ele não seja apenas obrigado a passar fome e sede, mas a sofrer de tal maneira que seja mantido permanente e dolorosamente consciente de sua reversão de fortuna. Esta é claramente a moral que deveria ser extraída de sua punição nos retornos, e é razoável supor que o público de Homero a teria interpretado de maneira semelhante. O significado do castigo de Sísifo é menos óbvio. Das várias explicações que foram sugeridas, a mais plausível a relaciona com a natureza especial de seu crime como nos casos anteriores. Já que ele sofreu essa pena, em uma versão pelo menos, porque ele enganou a morte escapando de volta para o mundo, um significado simbólico pode ser detectado no processo pelo qual ele é perpetuamente controlado e forçado a voltar enquanto tenta subir. Punições comparáveis foram atribuídas a outros vilões na tradição pós-homérica, mas nenhum se tornou tão celebrado por seus sofrimentos quanto o trio homérico, além talvez de Ixion. Embora a lenda de seu crime possa ter sido bastante antiga, nenhuma evidência definitiva sobreviveu até o século V a.C., quando ficamos sabendo que ele tentou seduzir Hera, e, portanto, foi amarrado a uma roda e girado no ar sobre ela. Embora ele tenha sido girado no mundo superior na história original, sua punição foi transferida para o submundo em algum momento do período helenístico. De acordo com uma tradição mais antiga que é atestada por um épico antigo, o Mínias, Anfião foi punido no Hades de alguma forma não especificada por ter zombado de Leto e seus filhos, uma ofensa atribuída apenas à sua esposa Niobe, na maioria dos relatos. Salmoneu é relacionado pela primeira vez a tais punições na Eneida, como um governante mítico que tentou usurpar as funções e privilégios de Zeus. Outros heróis que são citados entre os mortos atormentados em fontes romanas, embora em nenhuma fonte grega sobrevivente, são Flégias, que ousou atacar o templo de Apolo em Delfos, e os Aloadai, que lançaram um ataque contra o céu. Na tradição posterior às Danáides, um grupo de ex-princesas da Argólida, são frequentemente adicionadas ao número daqueles que são obrigados a realizar tarefas fúteis no submundo. Como punição por terem assassinado seus maridos, elas devem constantemente tentar buscar água em jarros furados, ou encher um grande jarro de água enquanto a água volta a escorrer por um buraco no fundo. Ocnus é outra pessoa que realiza uma tarefa fútil no submundo, constantemente trançando uma corda enquanto é constantemente devorada por um burro que está atrás dele, ou ao lado dele. Ele foi mostrado com seu burro na pintura de Polignotos. Na época de Pausanias, alguns explicaram a imagem em termos de uma fábula, dizendo que se referia ao destino de Ocnus durante sua vida como um homem trabalhador, com uma esposa extravagante que gastou todos os seus ganhos tão rapidamente quanto ele os trouxe. O significado dessas punições míticas muda à medida que a tradição evolui. No relato homérico, o destino dos atormentados, como das pessoas que são transferidas para Elísio, é totalmente excepcional e não pode ser interpretado como um aviso para as pessoas comuns, que poderiam esperar compartilhar um destino semelhante na vida após a morte. Quando a noção se desenvolveu, no entanto, de que poderia haver uma ordem abrangente de justiça, na qual os mortos comuns poderiam ser julgados em outro mundo por crimes cometidos neste,
o sofrimento dos pecadores mortos do mito naturalmente adquiriu um significado exemplar. A descrição de Virgílio do lugar infernal de punição, Flégias é retratado como gritando palavras de advertência através da escuridão, chamando outros a aprender com seu exemplo, a se comportar corretamente e não desprezar nenhum deus. Vale a pena notar, além disso, que originalmente não havia nenhum lugar separado de punição que pudesse ser descrito como um inferno. Na Odisseia, Odisseu vê Tântalo, Tício e Sísifo sofrendo suas dores entre as sombras da morada dos mortos. Em esquemas escatológicos subsequentes, no entanto, que envolvem um julgamento, passou-se a imaginar que os mortos merecedores e indignos seriam enviados para diferentes regiões do submundo, que seriam brilhantes e felizes em um caso e sombrios e dolorosos no outro. Do tempo de Platão em diante, o lugar da punição ou correção, ou a pior parte dela, é muitas vezes chamado de Tártaro. Esse uso implica uma mudança de significado, como quando a morada dos mortos virtuosos é chamada de Elísio, já que o Tártaro era originalmente um lugar totalmente separado que servia de prisão para divindades banidas. A evolução da mitologia do submundo, ao longo dos séculos, foi inevitavelmente muito afetada por desenvolvimentos na crença escatológica, seja na sociedade grega em geral ou em círculos mais estreitos dentro dela. No que diz respeito ao destino dos mortos na vida após a morte, duas concepções subsistiam lado a lado no período clássico, a antiga que sugeria que a maioria dos mortos compartilharia um destino comum, e outra mais recente que sugeria que os mortos se encontrariam com destinos diferentes de acordo com seus méritos. Na antiga crença encontrada em Homero, os mortos viveriam juntos no mesmo ambiente nas trevas inferiores como sombras tolas ou semitolas. Mesmo que uma pessoa destinada a essa meia-vida não pudesse ter nada de terrível a temer, a perspectiva seria totalmente desanimadora. Aquiles declara na Odisseia que ele prefere ser o servo mais vil vivo do que o rei de todos os mortos. Na era clássica, no entanto, outra visão também se desenvolveu, na qual se supunha que os falecidos poderiam ser recompensados ou punidos de acordo com seu comportamento durante suas vidas terrenas, ou que as pessoas poderiam se assegurar de uma sorte melhor na vida após a morte, recebendo certas iniciações. Nesse caso, um padrão de luz e sombra é introduzido na imagem, pois alguns devem ser destinados a um destino mais brilhante, presumivelmente em uma região mais brilhante do submundo, e outros a um destino mais sombrio. Os mistérios, especialmente os de Eleusis, certamente exerceram uma influência considerável nesse sentido. A maioria dos atenienses e muitos gregos de outros lugares foram iniciados em Eleusis, e os ritos parecem ter sido eficazes em dotar os iniciados com a garantia subjetiva de que se sairiam bem na vida após a morte. Na crença escatológica de Eleusis, no entanto, considerações estritamente éticas permaneceram muito em segundo plano. Ao considerar como chegou a ser imaginado que o bem poderia ser recompensado e o mal punido na vida após a morte, deve-se fazer alguma concessão para a simples evolução do sentimento moral. Uma vez que o mal é muitas vezes recompensado neste mundo e os bons muitas vezes sofrem, chegou-se a supor que as contas devem ser equilibradas na vida após a morte, se houver de fato alguma ordem de justiça. Como veremos, tais ideias certamente eram correntes na crença popular no período clássico, e marcaram um avanço na ideia mais grosseira de que os crimes dos indivíduos poderiam ser punidos em seus filhos ou descendentes. Também foram significativas várias crenças escatológicas de natureza heterodoxa, que se desenvolveram em círculos relativamente estreitos, pitagóricos, órficos e báquicos, a partir do período arcaico tardio. Embora os fatores rituais também fossem importantes aqui, os membros de tais círculos geralmente acreditavam que era necessário levar uma vida boa e pura para encontrar boa sorte na vida após a morte.
Entre os pitagóricos e outros que aceitavam a ideia da transmigração da alma, esquemas escatológicos elaborados foram concebidos nos quais se pensava que a alma passava por sucessivos renascimentos, vivendo alternadamente em um corpo terrestre e no outro mundo, e passando para equivalentes do inferno, purgatório e paraíso após cada encarnação terrena. Essas ideias encontraram o seu caminho na alta literatura e na cultura geral através dos escritos de autores como Píndaro e, acima de tudo, Platão. Assim, na segunda Ode Olímpica de Píndaro, que já foi parcialmente citada anteriormente, aqueles que viveram uma vida justa e piedosa neste mundo desfrutarão de uma vida tranquila abaixo, em uma região onde o sol brilha para sempre, enquanto os malfeitores serão submetidos à punição. A alma então retorna ao mundo superior, e quem mantiver sua alma livre de todo mal, em ambos os lados da sepultura, por 3 ciclos sucessivos, passará para o lugar paradisíaco descrito. Esse relato reflete um padrão de crença no qual se pensa que o homem caiu de uma origem divina para entrar em um ciclo de reencarnação, do qual ele pode finalmente escapar por uma conduta virtuosa combinada com certas obrigações rituais, e assim esperar alcançar uma condição de felicidade plena e eterna. Mais uma vez, Platão deve muito aos ensinamentos órfico-pitagóricos pelas imagens e padrões de seus grandes mitos escatológicos. Enquanto mais tarde, outras crenças religiosas e quase religiosas acrescentaram sua contribuição. À medida que as ideias homéricas tradicionais se misturavam com ideias subsequentes de origem diversa, autores da época de Platão em diante passaram a oferecer descrições curiosamente mistas da vida após a morte, acompanhadas de relatos cada vez mais elaborados e definidos da topografia do Hades. Como já foi mencionado, Píndaro e Ésquilo são os primeiros autores a fazer qualquer referência definitiva a um julgamento dos mortos. E foi geralmente aceito pelos autores subsequentes que o julgamento foi realizado pelos mortais, agora falecidos, que haviam sido excepcionalmente justos durante suas vidas terrenas, e não pelo próprio Hades. Os 3 heróis míticos que são mais frequentemente creditados com essa honra, a saber, Minos, Radamantes e Aiacos, são identificados pela primeira vez como juízes infernais nos escritos de Platão, falecido em 347 a.C. Pode-se inferir da linguagem que ele usa neste contexto que estes eram nomes tradicionais para os juízes, provavelmente derivados da mitologia associada aos mistérios de Eleusis. Na mitologia convencional, Minos e Radamantes eram 2 primeiros membros da família real cretense, que eram celebrados por sua justiça e sabedoria como legisladores, enquanto Aiacos era um rei de Egina, que era um modelo de retidão e muitas vezes árbitro em disputas. Platão adiciona o herói de Eleusis, Triptolemos, à lista em sua apologia, junto com outros semideuses que viveram apenas vidas. Mas Triptolemos raramente figura nesse papel depois disso. Alguns autores distribuem funções separadas para os diferentes juízes conforme a fantasia. Platão sugere no Górgias, por exemplo, que Radamantes julga os mortos asiáticos e Aiacos os europeus, enquanto Minos tem a última palavra se seu julgamento precisar de revisão. Ou na Eneida de Virgílio, Minos preside um tribunal infernal que examina os casos daqueles que foram condenados à morte por acusações falsas, enquanto Radamantes julga as falhas dos ímpios em outra região do submundo. Às vezes se dizia que Aiacos tinha sido designado para outros deveres como o porteiro do Hades, ou guardião das chaves, e alguns autores continuaram a seguir Homero na crença de que Radamantes passou a sua vida póstuma no Elísio. Os mortos são enviados por esses juízes para uma região melhor ou pior do submundo de acordo com seus merecimentos, e assim, para um destino melhor ou pior na vida após a morte. De um modo geral, a morada e o modo de vida dos mortos favorecidos são retratados em termos de imagens tradicionalmente associadas ao Elísio ou às Ilhas dos Abençoados, enquanto os mortos injustos são condenados à meia-vida sombria
que era o destino comum dos mortos no relato homérico, e talvez também para trabalhos forçados e alguma forma de correção ou punição. Se a devida exceção foi feita para os destinos cruéis que foram tradicionalmente atribuídos a algumas figuras notáveis do mito, os relatos gregos da punição dos mortos são muito restritos em comparação com aqueles que já foram correntes na tradição cristã. Há pouca referência direta à imposição de tormento físico, pelo menos até o período romano. As punições registradas em relação a Eleusis são de natureza simbólica. Os impuros jazerão na lama. Os não iniciados se esforçarão em vão para levar água purificadora em vasos furados. A imagem escurece, no entanto, à medida que o período helenístico avança. Em pinturas de vasos da Baixa Itália, as eríneas, fúrias, ou os poinai, vingadores, que são praticamente a mesma coisa, podem ser vistos infligindo punição aos mortos com flagelos ou tochas acesas. E o pseudo-platônico Axiochus, provavelmente do século I a.C., observa que os ímpios pagarão por seus pecados eternamente no Tártaro, onde são lambidos por animais, constantemente queimados pelas tochas dos poinai e submetidos a todo tipo de tormento. Na literatura do período romano, os monstros míticos são por vezes apresentados como agentes de retribuição. Nos diálogos dos mortos de Luciano, por exemplo, o morto Minos vê um ladrão de templos sendo dilacerado pela quimera. Isso não quer dizer que os medos populares sobre punições cruéis no submundo não sejam comprovados na literatura anterior. Pelo contrário, há boas razões para supor que tais apreensões eram bastante difundidas nos tempos clássicos. Na República de Platão, por exemplo, o velho mercador Céfalo comenta a Sócrates que muitos velhos como ele sentem-se inquietos diante da morte, pois começam a temer que as histórias contadas sobre o submundo e as punições infligidas lá, por erros cometidos aqui, podem de fato ser verdade. Um dos ditos de Demócrito aponta na mesma direção. Algumas pessoas que não sabem nada sobre a dissolução da natureza mortal, mas estão bem familiarizadas com as más ações da vida, afligem o período de sua vida com preocupações e medos, inventando histórias falsas sobre o período que se seguirá ao fim de sua vida. A descrição de Pausânias da pintura do submundo de Polignotos dá uma ideia de como punições por ofensas muito graves teriam sido imaginadas por essas pessoas. Em uma cena, um homem que tinha sido mau com seu pai foi mostrado sendo estrangulado por ele quando ele chegou no submundo. E em outra, um ladrão de templos recebeu punição de uma mulher, talvez uma Erínia, que sabia tudo sobre drogas e principalmente sobre o que causa sofrimento aos homens. Os medos populares sobre as bestas e daimons do submundo também encontram pouca reflexão na alta literatura. Nada saberíamos, por exemplo, do repulsivo Eurinomus, se Pausânias não se referisse a ele em relação à pintura de Polignotos. Esse daimon do submundo, que devorava a carne dos mortos deixando apenas seus ossos para trás, era de cor azul escura, como uma carniça, e tinha dentes sorridentes. Em Sapos, de Aristófanes, que é uma rica fonte de conhecimento do submundo, Dionísio e seu escravo Xantias temem encontrar monstros horríveis depois de remar para o Hades, e ficam alarmados ao encontrar Empousa, uma besta feminina de rosto luminoso e uma perna de cobre. Tendo começado com um relato de Homero do submundo, podemos concluir com um relato épico do período romano que reflete desenvolvimentos intermediários, a saber, aquele oferecido por Virgílio no sexto livro da Eneida. Pois, ao descrever como Enéas passa pelas diferentes regiões do submundo da companhia da Sibila de Cumas, Virgílio fornece o relato mais claro, mais elaborado e consistente que pode ser encontrado em qualquer escrito clássico depois de Platão. Para entrar no submundo, Enéas arranca um ramo de ouro a conselho da Sibila de uma árvore especial em um bosque perto de Cumas,
e o traz consigo como uma oferenda para Perséfone. Sugere-se em fontes posteriores que ele pegou o galho do bosque de Diana, em Arícia, arrancando-o da famosa árvore que era guardada pelo rei do bosque. Depois de descer por uma caverna perto do lago Avernus, Enéas e a Sibila encontram dois grupos alarmantes de seres no limiar do Hades. O primeiro consistindo em personificações de tudo o que há de mais terrível na vida, como medo, fome, morte, guerra, e outros que são descritos como membros da família da noite, na Teogônia de Hesíodo. E o segundo consistindo em monstros tradicionais de forma híbrida, como a Hidra, Quimera, Centauros, Arpias e Górgonas, ou pelo menos as sombras delas. Os habitantes temporários dessa região são as sombras dos mortos insepultos, que devem permanecer na margem próxima do rio infernal por 100 anos, antes que possam ser transportados para o mundo dos mortos. Depois de atravessar o rio fronteiriço, aqui o Estige, no barco de Caronte, Enéas e sua companheira são confrontados pelo Cérbero de 3 cabeças, mas a Sibila logo o adormece jogando-lhe um bolo de mel drogado. Eles então seguem um caminho que atravessa as várias regiões ou zonas que abrigam os mortos que não estão no Elísio e nem no Tártaro. Todos ali são pessoas que morreram antes da hora certa. Primeiro, na entrada, as almas de bebês mortos podem ser ouvidas lamentando seu destino. Na próxima zona, vêm aqueles que foram condenados à morte por acusações falsas, mas agora estão recebendo justiça verdadeira em um tribunal convocado por Minos. Em seguida, vêm aqueles que morreram por suas próprias mãos, mesmo que agora estivessem dispostos a suportar qualquer sofrimento sob a luz do dia, se ao menos lhes fosse possível encontrar o caminho de volta através do Estige. A quarta zona é formada pelos campos de luto, o lar doloroso daqueles que definham por amor ou pereceram por suas consequências. Finalmente, na zona mais interna, vêm os guerreiros que tiveram uma morte gloriosa em batalha. Enéas e sua companheira agora chegam a um lugar onde a estrada se divide, levando ao Tártaro de um lado e ao Elísio do outro. Os dois contornam as fronteiras do Tártaro, que são separadas por anéis de Ameias e por Flegetonte, o rio flamejante do inferno. Os gemidos dos condenados podem ser ouvidos através dos portões do Tártaro, e Tisífone, o guardião do portão, pode ser visto sentado em uma torre de ferro ao lado dos portões, vestido com um manto ensanguentado. A Sibila explica que Tisífone, com alguma ajuda das fúrias, chicoteia os mais perversos dos mortos depois que Radamantes o sentenciou. E ela então conta a Enéas dos sofrimentos que são impostos ali a vários heróis míticos, como Tântalo, Ixion e Flégias, e também aos titãs, que agora se encontram no mesmo lugar desde que o Tártaro veio a ser considerado como parte do submundo. Virgílio resume esse caráter dos infernos do Tártaro mais sucintamente nas palavras ausi homines imani nefas ausoki potiti. Todos ousaram um feito monstruoso e indescritível, e realizaram o que ousaram. Ele especifica a violação dos laços mais próximos de parentesco de sangue e obrigação social, traição contra a terra natal, abuso grosseiro de poder e ofensas diretas contra os deuses. Com este relato, poucos na antiguidade teriam discordado. No final de sua jornada, Enéas e a Sibila chegam ao Elísio, o lar brilhante e feliz dos mortos justos. Aqui Virgílio coloca, entre outros, grandes e bem-sucedidos patriotas, renomados guerreiros, sacerdotes e poetas de inspiração mais do que comum. Para retornar ao próprio deus Hades, ele tinha apenas um único mito de primeira importância, aquele que contava como se aventurou no mundo superior para sequestrar Perséfone e fazer dela sua noiva. Ele raramente deixava seu reino de outra forma, se é que o fazia. Provavelmente, como resultado de uma má interpretação de uma passagem da Ilíada, chegou-se a acreditar que ele foi ferido por Hércules, em Pilos, enquanto ajudava o rei daquela cidade contra o herói.
e de acordo com um mito menor de uma fonte muito tardia, ele uma vez sequestrou uma ninfa do oceano chamada Lilk para torná-la sua amante, e ficou tão angustiado, quando ela morreu posteriormente, que fez com que o álamo branco, Lilk, crescesse em sua memória nos Campos Elíseos, aqui considerados como parte do submundo. Se Hades não estava inclinado a se aventurar acima, seus companheiros deuses, que evitavam todo contato com a morte e os mortos, não estavam mais dispostos a visitá-lo em seu próprio reino, com exceção de Hermes, que se aventurou no submundo quando seus deveres como mensageiro exigiam, e conduziu os mortos ao menos até o rio da fronteira. Hades tinha pouco ou nada a ver com os assuntos dos vivos. No máximo, é sugerido em 2 passagens da Ilíada que ele e Perséfone poderiam responder por meio das Eríneas, se os mortais orassem a eles para cumprir maldições. Os poucos heróis que se atreveram a descer ao seu reino ainda em vida se colocaram sob seu domínio por essa mesma ação, e ele às vezes se mostrou gracioso, como no caso de Hércules e Orfeu, e às vezes menos, como no caso de Teseu e Peritos. Hades também aparece no mito heróico em histórias em que concede licença temporária a heróis como Protresilau e Sísifo, que abusou do privilégio. Hades escolheu se casar com Perséfone, a única filha de sua irmã Deméter, que era a deusa do milho e da agricultura em geral, e a padroeira dos mistérios de Eleusis. Desde que ele roubou Perséfone do mundo superior em segredo de sua mãe, que estava muito angustiada com seu desaparecimento e estava determinada a recuperá-la, a antiga lenda que conta o sequestro e suas consequências é o principal mito de Deméter e Hades. No final foi imposto um compromisso em que Perséfone passaria parte do ano no submundo com Hades e parte no mundo superior com a mãe. Perséfone era uma deusa de caráter duplo, sendo ao mesmo tempo a temível rainha dos mortos e uma deusa da fertilidade na terra em conjunto com Deméter. Ela era frequentemente associada intimamente com sua mãe no culto, tanto que o par poderia ser referido simplesmente como as 2 deusas ou as 2 Deméter. Perséfone também era conhecida como Coré, a garota, no culto. Embora a última parte do nome de Deméter certamente signifique mãe, o significado da primeira sílaba é uma questão de conjectura. A ideia outrora popular, já corrente na antiguidade, de que o nome significa mãe terra, passou a ser considerada infundada. A história do rapto de Perséfone é contada como segue no hino homérico a Deméter, que fornece o relato mais antigo e completo. Enquanto a donzela uma vez estava colhendo flores com seus companheiros, a terra fez uma flor maravilhosa brotar em seu caminho em nome de Hades, uma flor de tamanho e beleza incomparáveis. E quando Perséfone estendeu a mão para arrancá-la, o chão se abriu e Hades emergiu em sua carruagem dourada para pegá-la e levá-la para o submundo. Embora o hino nomeie um lugar puramente mítico como o local do sequestro, o incidente foi geralmente colocado na Sicília, na tradição posterior. Os gritos de Perséfone foram ouvidos apenas por Hécate e Hélio. Sua mãe logo ficou ansiosa e correu em busca dela, mas não conseguiu obter notícias, nem de deuses, nem de mortais, nem de pássaros de presságio. Assim, acendendo 2 tochas, das chamas do Etna de acordo com uma tradição posterior, Deméter vagou pelo mundo por 9 dias, jejuando o tempo todo, até encontrar Hécate, que lhe disse que ouvira sua filha chorando. E as 2 deusas foram consultar o deus Sol Hélios, que pode ver tudo do seu ponto de vista do céu. Quando Hélio revelou que Hades havia sequestrado Perséfone com a conivência de Zeus, Deméter ficou tão chateada e zangada que abandonou a companhia dos deuses e se escondeu entre os mortais, disfarçada de velha. Depois de longas peregrinações, ela chegou a Eleusis, a noroeste de Atenas, e sentou-se perto de um poço chamado Parthenion, o Poço da Donzela. Quando as filhas de Kélios, o rei da cidade,
a viram lá enquanto buscavam água, se dirigiram a ela com cortesia, dizendo que poderia ter certeza de uma recepção das mulheres da cidade. Deméter as levou a acreditar que era de fato uma velha que tinha sido raptada de Creta por piratas, e pediu-lhes que a ajudassem a encontrar algum trabalho. Então elas foram consultar sua mãe, Metaneira, que lhes disse para convidar a velha para servir de babá de seu filho Demófon. Depois de entrar no palácio, Deméter sentou-se em um silêncio desconsolado até que seu ânimo foi elevado pelas piadas de um certo Iambe, que a fez rir pela primeira vez desde a perda da filha. E quando Metaneira lhe ofereceu um pouco de vinho, ela pediu Kykeon, uma bebida que continha farinha de cevada e poejo. O humor grosseiro e a zombaria tiveram seu lugar nos mistérios de Eleusis, assim como o uso de Kykeon como bebida ritual. Em relatos da tradição posterior, uma mulher chamada Balbo despertou o riso da deusa levantando suas saias para se expor. Para retribuir a bondade de Metaneira, a deusa conferiu imortalidade ao seu filho, esfregando-o com ambrósia todos os dias e mergulhando-o no fogo todas as noites para queimar tudo o que havia de mortal em seu corpo. Seu plano deu certo até que Metaneira a viu enterrando a criança no fogo uma noite e gritou de consternação. Enfurecida por essa interferência inesperada, a deusa jogou a criança no chão e repreendeu a rainha, dizendo-lhe que ela era Deméter e teria tornado seu filho imortal se não fosse por sua intromissão. Ela agora retomara sua forma adequada e ordenou que ritos fossem instituídos em sua honra em Eleusis. E ela predisse ainda que no futuro uma luta simulada seria montada todos os anos pelos jovens da cidade em homenagem à sua criança. Ela prometeu que quando suas exigências fossem obedecidas e um grande templo fosse erguido para ela, ela instruiria os eleusinos em seus ritos secretos, que seriam celebrados em dias futuros como os famosos mistérios de Eleusis. Enquanto Deméter esteve ausente do Olimpo e de luto, a terra foi infértil e assolada pela fome, pois sem sua influência nada poderia crescer ou atingir a maturidade. Após a conclusão de seu tempo em Eleusis, ela permaneceu lá de luto por 1 ano, até que os deuses começaram a temer que a raça humana morresse de fome e que eles fossem privados de seus sacrifícios como consequência. Então Zeus enviou a divina mensageira Íris a Deméter para instruí-la a retornar ao Olimpo, mas ela se recusou a obedecer. E quando ele então enviou todos os outros deuses a ela, um após o outro, para oferecer seus belos presentes e tudo o que ela desejasse, ela ainda se recusou a mudar de ideia, declarando que nunca pisaria no Olimpo nem permitiria que as colheitas brotassem até que visse sua filha com os próprios olhos. Diante desse ultimato, Zeus foi obrigado a enviar Hermes ao Senhor do Submundo para pedir-lhe que libertasse Perséfone. Hades atendeu ao pedido de seu irmão, mas secretamente convidou Perséfone para comer uma semente de romã, ou sementes em alguns relatos, antes de partir, e assim garantiu que ela permaneceria ligada ao seu reino para sempre. Quando Deméter soube disso, por sua filha depois que elas se reuniram, percebeu que teria que aceitar um compromisso e concordou com a proposta de Zeus de que Perséfone deveria passar 1/3 do ano no mundo abaixo como consorte de Hades, e os outros 2/3 com sua mãe e os deuses do Olimpo. Ou, em alguns relatos tardios, foi acordado que Perséfone deveria passar metade do ano no submundo e metade no mundo superior. Agora que um acordo havia sido alcançado, Deméter restaurou a fertilidade do solo e cumpriu sua promessa aos Eleusis, instruindo Kélios e os outros líderes da cidade em seus ritos e mistérios. Na versão original da história, a mera ação de comer da romã era suficiente para ligar Perséfone ao submundo para sempre. Mas é sugerido em alguns relatos posteriores que esse destino veio a ser imposto a ela porque um habitante do submundo testemunhou o fato de que ela havia comido.
O segredo fatídico foi revelado por um certo Ascalapus, que era filho de Acheron pela ninfa do submundo Gorgira, ou Orfine. Perséfone ficou tão enfurecida que o borrifou com água de um rio infernal, o Flegetonte, fazendo com que ele se transformasse em um pássaro de mau agouro das trevas, a coruja. Ou, em outra versão, Deméter o puniu confinando-o sob uma pedra pesada, e o transformou em uma coruja mais tarde, quando Hércules rolou a pedra para o lado durante sua visita ao submundo. Outra história de transformação menor é registrada em conexão com um sequestro. Quando Perséfone foi sequestrada por Hades, Mente, ou Mente, uma ninfa do submundo que anteriormente havia sido sua amante, se gabou de ser mais bonita do que a deusa, e logo o reconquistaria. Deméter ficou então irritada com sua presunção, que a pisoteou no chão, e uma planta de hortelã, Mint, surgiu no lugar dela. Ou então ela foi transformada na erva pela própria Perséfone. Em contradição com o hino homérico a Deméter, que supõe que o uso de grãos já era conhecido na época do sequestro de Perséfone, mas de forma bastante inteligível em uma lenda desse tipo que claramente surgiu do culto da deusa do milho, foi frequentemente afirmado em tempos posteriores que Deméter primeiro concedeu o presente de grãos depois que ela se reuniu com sua filha. Os atenienses gostavam de se gabar de terem sido os primeiros destinatários do presente, ou seja, em Eleusis, e foram generosos o suficiente para transmiti-lo aos outros. Todos os tipos de lendas locais vieram a se ligar a esse grande mito de Deméter e Perséfone. Duas histórias em particular merecem destaque em relação à visita de Deméter à Ática. Enquanto ela estava com sede por causa do calor, uma mulher chamada Misme a convidou para sua casa e lhe ofereceu um pouco de Kykion, a bebida mencionada que continha ervas e cevada. A deusa bebeu tão avidamente que o filho impertinente da mulher, Ascalabus, riu de sua ganância. E em sua raiva, ela jogou os restos de sua bebida em seu rosto e o transformou em uma lagartixa malhada, Ascalabus. As marcas do incidente ainda podem ser vistas no corpo do pequeno réptil doméstico, pois está manchado com as pequenas marcas que foram deixadas pela farinha de cevada do Kykion. Este conto, helenístico, foi claramente inspirado no episódio do hino homérico em que Deméter quebrou seu jejum bebendo Kykion, que foi trazido a ela por Metaneira. Em outra lenda ática, Deméter certa vez recebeu hospitalidade de um homem chamado Fítalos, que vivia na estrada sagrada entre Atenas e Eleusis, e o recompensou dando-lhe a primeira figueira. Em Féneos, na Arcádia, que era um dos muitos locais em que Hades supostamente desceu sob a terra com Perséfone, a população local apontou Deméter para o local de seu desaparecimento, um abismo no monte Quilene, acima de sua cidade. E ela os recompensou concedendo um favor especial, para que nunca percam mais de 100 homens em qualquer guerra. Os argivos gostavam de acreditar que Perséfone havia sido carregada para o submundo em um local em sua própria terra perto de Lerna. Quando Deméter chegou a Argos no curso de sua busca, ela foi informada do assunto por Crisantes, a esposa de um governante primordial da terra, Pelasgos. A tradição local afirma que a deusa revelou seus ritos e mistérios nessa ocasião, e que seus mistérios foram apresentados a Eleusis secundariamente, e em um período posterior, quando o Hierofante Argivo brigou com o governante atual e fugiu para a Ática. Deméter tinha a fama de ter feito um milagre especial para os argivos ainda no século III a.C., pois quando Pirros, o rei guerreiro do Épiro, atacou Argos depois de frustrado em suas ambições na Itália e na Sicília, a deusa o derrubou nas ruas da cidade com uma telha. Essa era pelo menos a crença local. Os céticos diriam que a telha foi lançada por uma mulher argiva, que viu seu filho em confronto com o rei. Nos tempos helenísticos e posteriores,
O sequestro de Perséfone geralmente estava localizado na Sicília, que era conhecida por suas ricas terras de milho. De acordo com um relato, Hades abriu um abismo na região de Siracusa para levá-la abaixo, e fez com que a fonte de Ciane, a Primavera Azul, jorrasse no local. Na versão de Ovídio dessa história, a primavera já existia, e sua ninfa, Ciane, tentou bloquear o caminho de Hades enquanto ele fugia com Perséfone. Mas o deus dirigiu sua carruagem diretamente para a piscina dela, arremessando seu cetro no fundo para abrir uma brecha na terra. Ciane ficou tão chateada com o destino de Perséfone e sua própria humilhação que definhou chorando, finalmente derretendo nas águas que ela presidiu. Outros disseram que Coré havia sido abduzida dos prados ao redor de Enna, no centro da ilha, e que Hades emergiu de uma gruta próxima que se comunicava com o submundo. O povo de Enna afirmou que Deméter e sua filha nasceram lá, e que Deméter descobriu o milho pela primeira vez. Parece bastante provável que nessa região tão fértil uma deusa do milho de algum tipo teria sido honrada no culto local antes que qualquer grego se estabelecesse lá. O arranjo anteriormente mencionado, que obrigava Perséfone a passar 1/3 do ano no submundo e 2/3 acima, evidentemente se relaciona com a rotação das estações em conexão com o crescimento das colheitas e da vegetação. O hino homérico indica isso de maneira bastante direta, afirmando que Perséfone emerge do reino das trevas a cada ano, quando a terra floresce com flores perfumadas da primavera de todos os tipos. Foi sugerido que a permanência de Perséfone no submundo corresponde ao período do verão em que os grãos são mantidos em depósitos subterrâneos. Mas mesmo que isso forneça uma solução clara para o problema, não há evidência de que os próprios gregos tenham interpretado o mito dessa maneira. Perséfone aparece com bastante frequência no mito como a incrível rainha do submundo. Supõe-se, desde a época de Homero, que ela exerce considerável autoridade naquele reino, juntando-se ao marido na tomada de decisões em relação aos mortos, ou aos heróis vivos que se aventuram abaixo, e até mesmo agindo por iniciativa própria em algumas ocasiões. A Ilíada sugere que ela pode ser invocada em maldições e agir sobre elas em conjunto com Hades. E na Odisseia, Odisseu reza para ela junto com Hades ao se aproximar do submundo, e ela envia sombras da mulher morta para ele, e posteriormente a dispersa. Além disso, Odisseu se preocupa, no final de sua visita, de que ela possa enviar algum fantasma horrível contra ele. Mais intrigante, afirma-se que foi ela quem concedeu a Tiresias seu privilégio especial de manter seu juízo após a morte, aparentemente por sua própria autoridade. Ela é ocasionalmente apresentada em fontes subsequentes como tomando decisões independentes em relação aos mortais do submundo, seja permitindo que o morto Sísifo retorne ao mundo superior, seja permitindo que Hércules parta com Cérbero ou Orfeu com Eurídice. Teseu e Pirito entraram no submundo com um propósito específico de raptá-la. Ela quase não é mencionada em conexão com eventos no mundo superior. A única história que vale a pena citar é aquela em que ela compete com Afrodite pela guarda do jovem Adonis.